É importante que a gente entenda toda a questão que envolve a nossa aura, que é o nosso campo energético, ou corpo energético, né? Tanto faz. Nós temos o nosso corpo físico, que é esse, né? O corpo mais denso, o corpo que a gente consegue ver. Esse é fácil, né? E nós temos, então, um campo ou corpo energético, que é a nossa aura, tá bom? Então, aura, lembrando, não é áurea, tá? Áurea é outra coisa. Aqui nós estamos falando de aura, tá? Que é esse campo energético que envolve o nosso corpo físico, né? Então é como se nós estivéssemos aqui em volta da gente cerca de 30 centímetros até 1 metro, já li falando até 2 metros, a depender de como está o estado, né, da sua aura, ela se expande, tá bom? Então, e esse conceito, né, embora assim, cientificamente ele seja difícil de comprovar, mas isso já se fala, gente, há milênios, isso tem referência na Bíblia, né? Paulo de Tarso, ele fala sobre esse campo energético, ele chama de corpo de luz, é a mesma coisa. Então, essas referências são muito antigas, tá? Então, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos é que geram essa energia que influencia também diretamente no nosso corpo energético e no nosso corpo físico, tá? Nós emanamos essa energia, os animais, as plantas também. Então, a nossa aura, ela vai retratar o nosso estado físico, mental, emocional. Se você está bem, se você não está bem, se você está sofrendo influência de outras pessoas, influências negativas. Isso tudo influencia no nosso campo energético, tá? Tem pessoas que são sensíveis, que são médiums, ou tem a chamada, né, clarividência, que essas pessoas têm a facilidade de ver a aura de outras pessoas. Então, elas conseguem ver, são sensíveis para ver um campo energético ao redor do corpo físico. Então, elas já conseguem saber se você está bem, se você é uma pessoa que está emanando coisas positivas ou se não, né? Então, depende muito do seu estado, né, naquele momento. Pode ser que você seja uma pessoa sempre negativa, sempre com pensamentos depressivos, uma pessoa que nunca vê o lado bom da vida, uma pessoa que está sempre reclamando, e isso vai afetar negativamente. Então, a sua aura, ela vai ficando mais densa, o campo dela vai ficando menor, né? O tamanho dela vai ficando menor, e ela vai ficando mais escurecida. Eu tenho uma amiga que é médium, que ela comentou que ela consegue ver a aura das pessoas. Ela viu a minha aura, inclusive, fiquei muito feliz, foi a primeira pessoa que me falou sobre isso, faz um bom tempo já. E ela falou que consegue ver as pessoas que têm a aura mais negativa, mais densa, ela vê como se fosse um tom esverdeado, um tom meio de lama, meio musgo, sabe? Ela consegue ver isso. E as pessoas que têm a energia mais para cima, a energia mais clara, mais rosada, a cor, inclusive, depende, tá, gente? Depende de quem vê e depende também da aura em si, de uma pessoa para outra. Diz que ela pode ter formatos diferentes, né? A principal referência seria ovalado, mas ela pode ter alguns formatos diferentes, algumas manchinhas. Isso também é relativo de pessoa para pessoa, do estado que ela está vibrando ali, tá? Tem todos esses detalhes, tá? E então, às vezes, quando estamos, né, vibrando de forma negativa, então vai ter essa influência, como eu havia dizendo, se você tem bloqueios emocionais, se você tem sentimentos ruins, e às vezes não necessariamente significa que você é uma pessoa ruim, tá? Às vezes você está passando por um momento ruim e isso vai afetar a sua aura naquele momento, né? Independente se você é ou não. Às vezes você é uma pessoa muito boa, uma pessoa é, fenomenal, que ajuda as pessoas, mas está passando por uma fase bem ruim. E aí isso vai sim refletir na sua aura. Então, por isso que a gente precisa cuidar da nossa aura, por isso que a gente precisa proteger a nossa aura. Porque isso é algo que é variável, né? De acordo com, então, o que a gente está vibrando, de acordo com o que a gente está emanando, tá? E como a nossa
aura, o nosso campo energético, influencia diretamente no nosso bem-estar físico e vice-versa, se você começa a se manter muito tempo no negativo, você vai acabar refletindo isso no seu corpo, que são as chamadas doenças, né, psicossomáticas, que são aquelas doenças a partir da sua cabeça, né, porque a nossa mente é muito importante nesse processo. Então você começa a ficar muito tempo com essa energia negativa, com esses pensamentos negativos, e isso vai refletir sim no seu corpo físico, isso vai te deixar doente.